Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Ai, mas isso foi muito legal, né, gente? Sempre faz aquelas coisas. Eu não faço Eu não faço a mínima ideia de como ele vai fazer um trabalho de física. A Thalita sempre. Muitas dúvidas rodeiam o mundo. Como tudo surgiu? O planeta, o universo. Será que a Terra gira mesmo em torno do Sol? Realmente, em pleno século XXI, como os cientistas chegaram nessa conclusão? Os gregos antigos também avistaram dois tipos de estrela. A maioria era pequena fixa e se movimentava em conjunto. Outras poucas eram grandes e se moviam aleatoriamente, ou era o que parecia. Estes eram planetas e calcular seu movimento tornou-se uma missão que duraria séculos. Usando o olho nu como única ferramenta de observação celeste, os gregos enxergaram apenas 5 planetas e os batizaram em homenagem aos deuses. Hoje os conhecemos pelos nomes romanos: Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno e Júpiter. Os astrônomos antigos acreditavam no conceito de universo proposto pelo filósofo grego Aristóteles no século IV a.C. Ele acreditava que a Terra fosse o centro do universo, com o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas girando ao redor como esferas de cristal perfeitas. O astrônomo do século I, Ptolomeu, aperfeiçoou a teoria de Aristóteles, calculando precisamente a trajetória dos planetas, que não se moviam aleatoriamente. Usando movimentos circulares complexos chamados epiciclos, Ptolomeu podia prever os trajetos prescritos e velocidades mutáveis dos planetas. Em outras palavras, o sistema de Ptolomeu previa com segurança o comportamento futuro dos planetas. Era outro passo na jornada do homem para entender e controlar o universo. O sistema de Ptolomeu não revelava o universo com precisão, mas não era este o objetivo. Após a queda de Roma no ano 476 d.C., o estudo da astronomia foi abandonado. Centenas de anos depois, uma nova teoria confrontaria as crenças estabelecidas sobre o funcionamento do céu e levaria a humanidade um passo mais perto da teoria do Big Bang. No século XV d.C., uma teoria chamada heliocentrismo afirmava que era o Sol e não a Terra o centro do universo. Esta ideia horrorizou o clero cristão por contradizer a palavra de Deus. Se Deus criara a Terra e o homem à sua própria imagem, então a Terra e seus devotos habitantes deviam ser o centro de todas as coisas. Ironicamente, o defensor da teoria do heliocentrismo era um devoto diácono de Frauenburgo, na Polônia, chamado Nicolau Copérnico. Copérnico ficou intrigado pela complexa mecânica celestial de Ptolomeu. Mas ele encontrou uma solução inteligente quando retirou a Terra do centro do sistema solar. E a substituiu pelo Sol. Copérnico também afirmou que a Terra rotacionava, dando uma volta completa em torno do próprio eixo a cada 24 horas. Não era o céu, e sim a Terra que se movia. As estrelas que mudavam de lugar no céu a cada noite eram apenas uma ilusão criada pela rotação da Terra.
Temendo ser repreendido pela Igreja, Copérnico só publicou sua teoria em 1543, quando já estava no leito de morte. Mas seu livro, Da Revolução das Órbitas Celestiais, inspirou as ideias de Johannes Kepler, nascido em 1571, o defensor da ciência empírica. Kepler tinha à sua disposição uma série de informações astronômicas compiladas ao longo de anos de observação celestial. Kepler aprimorou o sistema de Copérnico ao teorizar que os planetas não se movimentavam em círculos perfeitos, mas em elipses ao redor do Sol. Os dados de Kepler também apontaram um estranho fenômeno que ele se esforçou para entender em vão. Ao se aproximarem do Sol, os planetas aceleravam. Ao se afastarem, moviam-se mais devagar. Juntos, os modelos de universo heliocêntrico e da velocidade variável dos planetas explicavam melhor o que observávamos na Terra. Enquanto um mistério cósmico era resolvido, outro permanecia sem resposta. Kepler percebeu que o Sol influenciava a velocidade dos planetas enquanto giravam pelo espaço. Mas como? Antes que alguém tentasse resolver este mistério, fé e ciência se desafiaram em um embate que repercute até os dias de hoje. Na virada do século XVII, o astrônomo italiano Galileu Galilei utilizou as teorias de Copérnico e Kepler, que estabeleciam o Sol como centro do sistema solar, e provou que eles estavam certos sem sombra de dúvidas. Para isso, ele utilizou uma nova tecnologia que mudou o curso da história. Este instrumento que aproximava objetos distantes foi visto pela ciência como o maior dos presentes. Galileu aprimorou o desenho do telescópio em 1609. Triturando as lentes, criou um telescópio que ampliava até 30 vezes, algo inédito na época. Galileu contemplou a mais clara e detalhada visão do céu até então. Através do telescópio, Galileu viu milhares de estrelas. Uma lua cheia de crateras. Satélites rodeando Júpiter e as grandes orelhas de Saturno. E o mais importante, Galileu observou que Vênus apresentava fases como a Lua. Aquilo provava claramente que Vênus orbitava o Sol. Era a prova definitiva de um sistema solar heliocêntrico. Aquilo que Copérnico supôs por motivos estéticos e que Kepler deduziu utilizando medidas e cálculos, Galileu provou, viu e revelou. O dogma que durante séculos estabeleceu a Terra como centro do universo estava errado. Com a Igreja Católica abalada pelo cisma da Reforma Protestante, a descoberta de Galileu soava como um questionamento às Escrituras. Era uma descoberta perigosa para a Igreja, que se sentia ameaçada. Defender tais ideias era um grande risco para um cientista. Apesar disso, em 1610, o católico Galileu publicou suas observações no livro O Mensageiro das Estrelas. Surpreendentemente, a Igreja recebeu bem as descobertas de Galileu a princípio. Galileu não foi condenado por tentar convencer a Igreja a concordar com suas ideias, mas por reinterpretar a Bíblia por conta própria, sem a permissão da Igreja.
Mas a Igreja, preocupada com as ameaças ao seu poder, não podia permitir que Galileu reinterpretasse a Bíblia. Em 1633, depois de publicar um novo livro defendendo o sistema heliocêntrico, Galileu foi intimado pelo Papa a ser julgado por heresia. Apesar da derrota, Galileu se manteve fiel às suas ideias durante os últimos anos que viveu em prisão domiciliar nos arredores de Florença. Pouco antes de sua morte em 1642, Galileu, sem perceber, tropeçou em uma pista para o enigma de Kepler sobre a estranha influência do Sol no movimento dos planetas. Esta pista levaria as gerações futuras em direção à teoria do Big Bang. O último trabalho publicado por Galileu lidava com as propriedades dos corpos em queda. Ele notava que nessa queda, os corpos sempre aceleravam na mesma velocidade, independentemente da massa.